lá. Aqui. Olá, pessoal. Oi. Olá, tudo bem, Tudo Felipe? bem? Ó, o pessoal tá entrando, a Fran, Sim, oi, gente. Márcia, Fátima. Boa noite, pessoal. Não sei se vocês acompanharam a gente na semana passada, que foi nossa primeira live, que a gente apresentou a NASA e ela deu graças a Deus que acabou. Essa parte, vamos falar de TFC. E aí a gente foi falando no finalzinho, tinha umas perguntas, se tinham, só relembrando, né? Se tinham práticas próprias para cada transtorno, né? E a NASA falou que não, que a TFC é transdiagnóstica. E aí a gente começou a falar dos programas, né? Do TMC, que é um programa que a TFC contempla, mas que ela não é o programa, ela é um modelo psicológico, que é o que a NASA vai falar hoje, né? Sim, sim. É um assunto curto, mas é até bom que fique gravado, porque é uma coisa que pode passar despercebida para as pessoas, porque não é uma coisa que é focada na nossa faculdade, né? Então, eu acho um assunto bem importante. Pretendo um dia gravar um vídeo assim mais extenso, mostrando o conteúdo, deixando assim um vídeo aula mesmo lá no nosso canal, mas vamos, por enquanto, a gente vai nessa live. É, a gente Então, vai montar, né, NASA, um programa no YouTube, que as aulas sim, vão para ser mais compridas sim, e programa. sim, isso. Aqui tá um frio danado, gente, então Não, aqui eu vou também. colocar. Eu tô com duas blusas, vamos ver se vai me E mais, esquentar. né? Aí bem mais, né? Sim, Mas a gente não sim. pode reclamar, né? Não sei aí, mas aqui praticamente não fez inverno, né? A gente sempre. Não, não pode, porque é muito calor, né? Tinha que chover um pouquinho, nossa. Então, É. aí eu li um termo no prefácio do livro que eu nem conhecia, né? Sinta ignorância. Consciência, que ele fala isso, da, que esse enquadramento multidisciplinar integrado da terapia, né? Que é como se, aí eu fui ver lá no Google, né, no Wikipedia, o que era isso, e a definição era que várias ciências chegam à mesma conclusão, né? E aí aqui, no caso, ele aborda as neurociências, o evolucionismo. Quer falar um pouquinho? Uhum. Aí, Sim, isso consciência. daria uma outra live, sabe, Fene? Por causa que é um assunto importante, mas não é exatamente aquele do modelo, sabe? Uhum. Então, vale a pena a gente fazer isso. O Paul, ele critica o Frankenstein que nós fizemos da ciência psicoterapia. Então, especialmente no artigo que ele escreve, Psicoterapia para o século XXI, ele fala que a TFC procura ser uma ciência integrativa. E integrativa do quê? Das diferentes ciências que tratam da questão do sofrimento. Esse é o ponto, né? Ele diz que por que nós precisamos estudar compaixão? Porque nós precisamos todos estudar o sofrimento, a natureza do sofrimento, a causa do sofrimento, e a causa do sofrimento não está só no psicológico. Outro dia eu fui almoçar com uma amiga, né? Eu falei para ela, eu não estou aguentando mais, eu quero abandonar a terapia, eu não quero mais ser terapeuta, porque eu não aguento. Porque a gente chega no consultório, fala com os clientes assim,
E aí, o que você está almoçando? O que você está jantando? Você está dormindo qual horário? Eles não, é psicológico, minha questão é psicológica, eles não querem falar sobre a alimentação, não querem falar sobre o sono, sendo que é até antiético a gente prosseguir com um trabalho psicológico se a pessoa não está dormindo bem. Sim. Que E às afeta vezes, tudo, né? dormindo bem, ele pensa também que é dormir 7 horas. Não, qualidade de sono mesmo, dormir cedo, acordar cedo, né? Isso também daria outra live, deixa para outro momento. Mas é isso que o Paul fala, nós entregamos muito pouco em termos de psicoterapia, porque nós não perguntamos muito sobre alimentação, não perguntamos sobre o sono. Não perguntamos sobre atividade física. Como que a gente vai querer fazer? Vai fazer meditação? Não, não. Se você está escolhendo entre academia e meditação, não precisa meditar. É mais importante fazer atividade física. Então, quando ele fala da expressão consciência, ele está querendo dizer isso, que nós precisamos deixar o Frankenstein da natureza humana e, de novo, conciliar as diferentes facetas. Por exemplo, social. Como é que a gente quer que uma pessoa vive na extrema pobreza, que ela pratique meditação e melhore os problemas dela? Uma fatia enorme da pizza, que é a questão lá no modelo biopsicossocial da vergonha, e Paul coloca lá no outro quadro, né? Oportunidades socioeconômicas. Aí a pessoa está na extrema pobreza e a gente quer que ela melhore. Então, talvez a terapia vai ser ajudar essa pessoa a conseguir uma fonte de renda que traga minimamente o atendimento das necessidades básicas. Então, sabe, meditação para uma pessoa na extrema pobreza não faz sentido. É isso que ele fala, então. Aqui eu estou mencionando o aspecto social e econômico, né? Mas a consciência é de tudo: neurociência, sociologia, economia, psicologia, a juntar tudo que fala da natureza do sofrimento humano e não ficar oferecendo a parte do Frankenstein que a gente acha que determina o sofrimento humano. Então, vamos marcar uma live para isso, né? Quem sabe chamar um outro especialista e aí a gente ajudar as pessoas nisso, né? A consciência. Muito bem. Então, vamos falar hoje do modelo, Vamos falar do modelo. E você Isso, falou que ia muito falar bom. do modelo rapidinho, você falou? Ou eu que entendi? Não, eu digo assim que não é uma aula que eu gostaria de preparar uma aula. Vamos fazer isso para o YouTube, né? Preparar uma aula que eu gostaria de trazer alguns autores, Uhum. mostrar o trecho do livro. Para É, isso, uma live não é o mais adequado, né? Tem que para compartilhar, né? Tela, essas é, coisas. é isso. Então, aí tem que trazer os autores, mas eu vou mencionar os autores aqui, mas eu quero trazer muito mais informações. Deixa essa live, então, assim, com um título de curiosidade, mas que é bastante provocativo esse tema. Eu vou tentar ser o máximo clara, né? Nesses minutos, eu disse que é curto, porque a gente não vai fazer uma aula, mas é bastante denso esse conteúdo, especialmente se você nunca pensou sobre isso. Vamos falar do assunto modelo psicológico, né? Posso falar então? Eu Lá só tô no livro, anotando. né? Sabe aquele do Poder do Mito, lá, tá no canal Prime, com o Campbell? Tem o repórter, assim, que fica entrevistando ele. O repórter, assim, tem base zero, fica uma cara de perdido, sou eu te entrevistando. Eu fico assim, não. Um pouco do que eu vou falar aqui. A gente tá ali, né, nos primeiros capítulos do livro, especialmente o primeiro capítulo do livro principal do Paul, esse livro novo de 2023, que foi traduzido em 2024, isso. Então tá ali no primeiro capítulo, mas tem um pouco aqui da ciência de base da TFC, que é a ciência psicologia, né? Então, algumas coisas eu vou falar de outros autores, né? Então, o que a gente
por que surge esse tema? Porque a gente enfrenta muito no grupo de estudos, na supervisão, e não só na TFC, mas em qualquer psicoterapia, a gente enfrenta muito uma tendência ou uma vontade das pessoas, porque elas entendem que isso é liberdade de atuação, fazer uma mescla de diferentes estratégias de intervenção, e, e elas dizem que estão numa ou noutra abordagem. Então, elas estão usando um modelo com uma outra intervenção. Então, isso é um assunto muito importante de a gente falar, porque pode ser que esclareça e você, a partir de hoje, você faça uma opção, né? Então, em primeiro lugar, vamos entender o que é um modelo. Um modelo psicoterapêutico é sustentado em uma ciência de base, uma teoria de base e uma filosofia de base. Vocês sabem, né? Ciência e filosofia são formas de conhecimento, mas são formas diferentes de conhecimento. Os tipos de conhecimento são senso comum, religião, filosofia, ciência. Será que tem mais algum? Adivinhação, tarô, né? São todas formas de conhecimento. Mas um modelo psicológico, então, ele se apoia em uma teoria científica de base e uma filosofia de base. Por que não religião? Porque daí misturar ciência, filosofia com religião já é demais, né? Isso já dá problema sem misturar, imagina misturando, né? Então, não se mistura. A pessoa pode fazer uma intervenção que misture um pouco. Por exemplo, a pessoa diz, eu tenho até uma cliente, né, que ela é evangélica, né, protestante, e ela fala, olha, eu posso fazer uma meditação e depois uma oração, eu acho que funciona. Então, ela está fazendo o uso de uma estratégia. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Mas ela não está misturando religião. Vocês vão ver que não dá certo misturar modelos. Então, dentro de um modelo, vamos voltar, né? Um modelo psicoterapêutico é assentado numa teoria de base, numa filosofia de base. A teoria de base da TFC é o evolucionismo. É o evolucionismo, perpassa outras, por exemplo, a neurofisiologia do cuidado é muito importante, mas a filosofia é a filosofia da psicologia budista. A própria expressão compaixão, ela tem sua origem no budismo. A compaixão, que é o conceito de compaixão que é utilizado na TFC, é um conceito de uma linha do budismo, que é o budismo Theravada, e a teoria de base. Então, a ciência de base, ou teoria de base, é o evolucionismo, ou psicologia evolucionista. Então, veja só, o que significa isso, né? Significa que um modelo, ele contempla uma visão de mundo e uma visão de homem. Então, lá nesse artigo lá da consciência que você está falando, né? Você deu o exemplo lá, né, Fene? O problema é que nós não concordamos, isso, aliás, no livro, o Paul, ele até faz uma citação, porque não é ele mesmo que fez essa observação, essa reflexão. Ele cita, ele diz que o problema é que nós não concordamos com a natureza humana. Nós não concordamos com quem nós somos. Nós não concordamos. Então, veja só, quem o evolucionismo considera que é humano? Ele considera que é uma redução ao cérebro humano. Lá está bem na primeira página do primeiro capítulo. Lá, Wilson, 1992. Nossos problemas se originam do fato de que não sabemos o que somos e não podemos concordar quanto ao que queremos ser. Nem é do jeito que eu mencionei, hein? Nós não sabemos quem nós somos. É muito mais preciso do que eu falei. Nós não sabemos.
Então, tem até um momento numa nota de rodapé aqui que ele. Ah, mas nem é aqui, é no Living Like Crazy, que ele menciona que nós nem sabemos se a vida termina depois da morte. É. Que ele até suspeita que haja reencarnação, ele diz na nota de rodapé, ele suspeita que haja, mas nós não sabemos. Então, isso é um problema para nós. Isso é um problema. Então, E os hominídeos também enterravam, né? A gente tem essa consciência, né? Que que será que tem isso, vida? Pode enterrava com as espadas, né? Com as ferramentas isso, para ele isso, acordar, seja lá onde for. isso. Mas olha que incrível que eu vou falar agora. Veja, o modelo psicoterapêutico da TFC, ele considera, então, que esse ser, né, pode ser até que esse ser não morre depois da morte do corpo. Mas, veja, eu acabei de falar que no evolucionismo o ser humano se reduz ao corpo e ao cérebro. Mas, veja, o modelo da psicologia evolucionista contempla esta visão, prevê esta visão de homem. Mas o modelo da TFC, o modelo psicoterapêutico, tem consciência de base o evolucionismo e não o modelo psicoterapêutico da psicologia evolucionista. Eu vou explicar mais elementos do modelo e vou voltar a comentar isso. Ok, então significa que um modelo psicoterapêutico ele prevê uma visão de homem e uma visão de mundo. Então, qual é a visão de mundo, para começar, da TFC? A visão de mundo, que nós vivemos um mundo de loucos. Por quê? Sustentado pela teoria evolucionista, nós apresentamos motivações ancestrais evoluídas que nos obrigam a viver coletivamente e cooperativamente. Nós temos esse algoritmo, precisamos cooperar. Quando não cooperamos, nós vivemos um mundo muito estressante para nós. E isso vem lá desde que o Sapiens venceu o Neandertal, isso é outra história também, né? Então, assim, o Sapiens, além de ter dominado a ponto da extinção do Neandertal, dominou o território, dominou tudo que tinha na Terra. Além disso, ele foi aprimorando as ferramentas sociais que eram cada vez de mais convivência e cooperação. Então, por exemplo, aquela história de as mulheres coletarem alimentos, algumas delas cuidarem dos filhos das outras, enquanto umas coletavam, ia juntar os caçadores para trazerem a comida, come um pouco lá, traz um pouco para casa. Isso foi cada vez mais aprimorado, de modo que a cooperação se tornou um elemento essencial para a sobrevivência. De modo que o individualismo que a sociedade de hoje faz uma apologia, né? Ela é antinatural. Então, veja, essa Antinatural, assim, literalmente, né? Anti a natureza, né? Assim, porque até o corpo é todo colaborativo, né? Isso, exatamente. Democrático, colaborativo. Tem que estar colaborando, né? Isso. Então, assim, todo lugar que a gente vê na literatura da TFC, existe uma crítica ao neoliberalismo, por causa que é um sistema econômico que não tem jeito de escapar, é individualista. Precisa ser individualista, apoiado num capitalismo estilo neoliberal. Então, não tem jeito. O indivíduo precisa cuidar das próprias necessidades e do seu crescimento individual, de modo que precisar dos outros é uma espécie de dependência. Expressões como autonomia, o self-made man, isso tudo é típico de uma sociedade
individualista e própria do neoliberalismo. Então, em vários momentos, a gente vê isso na literatura da TFC. Então, a visão de mundo da TFC é a visão de um mundo que precisa ser solidário e cooperador. Nós precisamos viver em comunidade. Então, mais do que ajudar os nossos clientes ou pacientes a superarem os seus problemas individuais, nós precisamos criar comunidades compassivas. Então, é a mesma coisa da situação da pobreza. A gente vai lá e trabalha com o nosso cliente com paixão para o outro, com paixão por si mesmo, compaixão do outro para si. Aí ele vai e sai do consultório, ele encontra uma comunidade individualista. E a mesma coisa, a gente trabalha todo o repertório de estratégias da TFC com o indivíduo pobre, ele volta para casa e não tem dinheiro para pagar as contas. Então, mais do que uma intervenção individual nos consultórios, a gente precisa criar comunidades compassivas. Então, essa é a visão de mundo do modelo psicoterapêutico TFC. Visão de mundo. E visão de homem? Visão de homem, quem é o ser humano para a TFC? Além deste ponto que a gente estava dizendo antes, né? Que além dessa parte que não tem respostas, né? Que vai depois da morte o que vem, né, no ser humano, antes da morte a gente pode responder, né? Então, esse homem para homem no sentido humano, né? O ser humano para a TFC é esse organismo, sim, vamos falar na linguagem evolucionista, né? É um organismo em adaptação, em evolução, e que evoluído, ele traz consigo algoritmos ancestrais, motivações ancestrais que lutam com as motivações evoluídas. Então, nós somos um ser vivo que vive num ambiente onde outros seres vivos também são evoluídos com os mesmos algoritmos e motivações ancestrais que conflitam com as motivações evoluídas, e com isso nós vamos caminhando na vida, estamos no fluxo da vida. Então, estar no fluxo da vida é uma característica desse ser humano. Outra característica é que ele possui um corpo e um cérebro muito complicado. Outra característica é que ele evolui, que ele é uma versão das milhares de versões que ele poderia ser, mas que essa versão sofreu fortemente a influência do ambiente onde ele nasceu, do ambiente onde ele cresceu. Então, ele tem uma mente complicada, além do cérebro complicado. E ele também possui genes. E a genética, apesar de a epigenética ser muito importante, ele herdou uma genética que ele não pode fazer muito a respeito dela. Certos aspectos da genética são determinantes. Por exemplo, você pode mudar o sexo, o seu gênero, pode por cirurgia, e deixando horrores de problemas que precisam ser contornados numa cirurgia de mudança de sexo, né? Então, você pode mudar, por exemplo, o fato de você ter 2 pernas, 2 braços? Não pode. Então, não estou falando de genética aqui do cor dos olhos, mas coisas determinantes. Por exemplo, o timbre da minha voz, né? Muitas coisas que nós não podemos mudar. Então, veja, temos um cérebro complicado, nós temos uma mente complicada, que é fruto do ambiente em que nascemos e crescemos, a sociedade que nos desenvolvemos. Temos uma genética que nos determina muitas coisas, né? Determinante. Além disso, nós estamos ainda numa sociedade muito complicada. Então, essa é a visão do homem que a teoria de base, né, evolucionista, que dentro do modelo apresenta, então, contempla esses dois elementos importantes, a visão de homem e a visão de mundo que o modelo tem. Então,
o modelo tem uma visão de homem e uma visão de mundo, certo? Então, aliás, eu não terminei com o que é a terceira característica do modelo, que é a determinação da intervenção. Considerando a teoria de base do modelo, a intervenção será elaborada. Então, considerando tudo isso, o que nós podemos fazer com esse cérebro complicado, mas que, sendo um humano da família dos mamíferos, né? Nós estamos lá na árvore da vida, né? Nós estamos lá na linha dos mamíferos. Então, sendo vindo da linha dos mamíferos, nós somos seres que somos seres do cuidado. A neurofisiologia do cuidado, que organiza os nossos corpos, determina que nós tenhamos que dar e receber cuidado. E o que significa isso? Nós já estamos com o cérebro preparado para dar e receber cuidado. De maneira que, diante de toda essa complicação que nós falamos, né, do ser humano na atualidade, quando a gente fala atualidade, é no atual milênio, né? Que milênio? 100 mil anos, sei lá, mais 300 mil anos, né? Então, na atualidade dos 300 mil anos que estamos vivendo, nós vivemos uma complicação do cérebro, do corpo, né? Quem sabe daqui a 300 mil anos não será tão complicado assim. Então, diante disso, o que nós podemos fazer é sermos uma versão melhor das milhares de versões que poderíamos ser. E como fazermos isso? Através do cultivo da compaixão. Então, veja, um modelo psicológico, ele se assenta numa teoria de base, numa filosofia de base. Veja, o Paul Gilbert, quando trabalhava na TCC, tinha uma teoria de base na TCC. Qual é a teoria de base da terapia cognitivo-comportamental? O cognitivismo. O cognitivismo é a teoria de base da TCC. E considerando isso, que visão de homem tem a TCC? Um homem que possui o comportamento numa tríade de pensamento, emoção e comportamento, estando o pensamento na mediação do comportamento e da emoção. Então, veja, essa é a visão de homem no cognitivismo, ciência de base da TCC. Sendo assim, o que o Aaron Beck pensou para intervenção na TCC? Bom, se esse homem, claro que outras ciências também participam, além do cognitivismo, neurociência, por exemplo, evolucionismo também, mais recentemente mindfulness, mas principalmente o cognitivismo, a ciência de base da TCC, terapia cognitivo-comportamental. Nada mais lógico do que elaborar uma intervenção cujo mediador da mudança do comportamento e da emoção é o pensamento. Então, não é que não se usa a emoção, não se usa o comportamento, mas é o elemento que medeia essa relação da tríade, né? Pensamento, comportamento e emoção. Então, nada mais lógico do que reestruturação cognitiva como a principal intervenção. Muitas outras técnicas, psicoeducação, questionamento socrático, muitas outras técnicas sustentam a estratégia de reestruturação cognitiva. Então, aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu vou fazer TCC, porque é a mais chique da moda, que tem mais evidência científica, mas eu vou fazer um pouco da ACT, porque eu acho tão legal esse negócio de aceitação e dos valores, então, nossa, esse negócio é muito legal. Então, eu faço um pouco de TCC, um pouco da ACT. Veja só, eu nem terminei de conceituar ainda o que é um modelo psicoterápico. Eu vou voltar nessa conceituação só para eu voltar nesse problema da pessoa que quer misturar a ACT com a TCC. Uhum.
Visto que o modelo tem uma teoria de base, tem uma filosofia de base e estratégias de intervenções próprias para, que são lógicas, né, que são próprias, condizentes com essa teoria e filosofia de base, ela terá objetivos específicos, objetivos terapêuticos específicos. Então, veja só, lá na ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso, os objetivos terapêuticos são promover tudo que circunda a promoção de flexibilidade psicológica. Então, veja, e o objetivo terapêutico da TCC? Se a ciência de base da terapia cognitivo-comportamental é o cognitivismo, e a estratégia é a reestruturação cognitiva, ou seja, mudar padrões de pensamento, o objetivo terapêutico, acabei de explicar, né? Mudar os padrões de pensamento. E assim virão todos os outros benefícios terapêuticos. Então, veja, como que você mistura uma estratégia que promove flexibilidade com a outra que é a mudança terapêutica, mudança de pensamento. Então, vocês entenderam que é uma coisa que beira a antiética? Beira a antiética, porque, veja só, quando você vai lá e compra um leite sem lactose, não é? Compra um leite sem lactose. Não, isso não foi um bom exemplo. Eu gostaria de um exemplo assim, que você vai lá e compra uma coisa que lá na frente tem uma propaganda, né, na frente do rótulo da frente, mas quando você vai ver lá atrás, tem um negócio similar, por exemplo, açúcar, e a lactose está lá de outro jeito, por exemplo, soro do leite, né? Então tem lactose. Então é esse tipo, você está entregando uma coisa falsa. Gato por lebre, né? Eu não encontrei um bom exemplo para fazer uma analogia. Não, eu também. Mas a verdade é que você talvez não estivesse. Por isso que eu falei que talvez essa live possa fazer você se assustar. Nossa, não pensei nisso, não vou mais fazer isso. Eu não estou aqui agora, mas eu tenho um livro muito bom de uma autora famosérrima chamada Jurema Cunha. Ela escreveu um calhamaço chamado Psicodiagnóstico, que está no volume 5, né? Acho que ela não vai escrever mais os 6. E ela, aliás, olha, nem sei se ela está viva ainda. E a Jurema Cunha tem uma parte no livro que ela fala assim: você pode até utilizar técnicas de outros modelos terapêuticos se os modelos se afinizam e se a técnica não é uma técnica antagônica às técnicas do seu próprio modelo. Eu vou dar exemplos, tá, gente? Eu quero dar exemplos para vocês verem como o negócio, assim, beira a antiética quando a gente mistura as coisas. Inclusive, até assim, eu tenho amigos, né, gente que faz que usam duas abordagens. Então, eu posso ofender as pessoas com o que eu vou falar aqui, mas não é a minha intenção. Mas é difícil até a gente conceber as pessoas praticarem duas abordagens. Porque, veja, eu estou estudando a TFC há quase 15 anos e estou patinando ainda. Não domino. Estou aprendendo a TFC. Como que eu vou falar que faço duas? Eu vim de um laboratório que é o laboratório de terapias cognitivo-comportamentais, que é onde eu fiz o doutorado. Mas se alguém me pedir para dar uma aula de terapia cognitivo-comportamental, eu não aceito. Porque é um modelo tão rico, com estratégias tão profundas, apesar assim de ao longo do tempo, né? Eu ouvi isso muito da minha orientadora, né? É que é até triste a gente ver que as pessoas às vezes estão lá no modelo inicial, sendo que ele evoluiu tanto, mas as pessoas estão lá no modelo inicial, por exemplo, o modelo linear, né, da Judith Beck, aquele que eu acabei de falar para vocês, né? Pensamento que gera
emoção que gera comportamento, né? O modelo linear. E o modelo modal é o modelo mais avançado, né, da TCC. Mas, às vezes, os próprios terapeutas da TCC não acompanharam essa evolução. E aí, veja, eu vou praticar duas coisas, TFC e TCC, então, assim, é até um pouco suspeito a gente ver, assim, tá lá a pessoa anunciando que faz as duas coisas. E, às vezes, veja só, a pessoa fala assim, não, eu pratico cada abordagem de acordo com a necessidade do cliente. Às vezes, a psicanálise se encaixa melhor para um tipo de cliente e a TFC para outro tipo. Gente, isso também não existe. Porque, veja, vamos lá falando em psicanálise, né? A psicanálise é um modelo, né, cuja teoria de base o próprio Freud elaborou, que é a teoria psicanalítica. Então, a psicanálise é um modelo psicoterapêutico apoiado na teoria de base psicanálise. Ok. E a psicanálise, então, tem uma visão de homem e uma visão de mundo. Qual que é a visão de homem da psicanálise? Que o inconsciente determina a maior parte dos comportamentos. E esse inconsciente é inacessível. E ele nunca será acessado. Então, a intervenção será muito logicamente a associação livre, a principal intervenção, porque o terapeuta não vai acessar esse inconsciente e nem mesmo o paciente. Sim. O que vai acontecer é que durante a associação livre, o inconsciente dá escapadelas e o terapeuta pode fisgar como se estivesse pescando e sinalizar alguma coisa que vai fazer lógica apenas para o paciente. Então, veja, como que eu posso usar uma meditação na psicanálise? Vocês entenderam, gente? A meditação é uma intervenção típica de alguns modelos, outros tantos, né? A TFC, a ACT usa meditação, mas é uma estratégia, então, de um modelo, e a estratégia é sempre logicamente elaborada de acordo com o modelo que prevê uma visão de homem e uma visão de mundo. Então, eu falei que eu ia voltar nisso para dar lá para fazer a comparação, né? Lá entre a TFC, a TCC e a ACT, né? Então, eu já expliquei a história da lógica entre a técnica, a estratégia que foi elaborada de acordo com o modelo, né? Que foi o que aconteceu com o Paul Gilbert, né? Ele era um terapeuta da TCC, mas ele já se interessava pelo budismo, mas ele não sonhava que algum dia ele fosse usar compaixão na prática terapêutica, né? Mas ele gostava do budismo. E alguns pacientes, como ele fez doutorado estudando depressão, né? E ele trabalhava com pacientes difíceis. Uma das pacientes, em especial, uma paciente gravíssima, que foi adotada e a família era uma família muito rígida. Então, ele com aquela paciente, ele um dia deu na cabeça de falar com ela assim: me fale em voz alta como que você reestrutura os seus pensamentos. Como é que os pensamentos falam na sua cabeça? E aí ela falou assim, que era sobre essa história da família, né? Claro que você tem, olha só, você tem um bom terapeuta e uma boa terapia para você fazer. Você tem uma família que te ama. Ela falou nesse tom de voz. E aí ele falou, mas é assim, que é nesse tom que os pensamentos, que você faz a reestruturação dos pensamentos? Ela falou, sim, é. Aí ele falou, poxa vida, tente ser mais gentil nessa fala. Ela falou, não, eu não vou fazer isso. Ele falou, ué, mas por que não? Ela falou, não, gentileza, gentileza. Ele, um pouco de compaixão, explicou compaixão. Ela disse, não, isso é muito fraco. Isso é pra gente fraca. E aí ele teve aquela eureka, né? Aquele insight de fazer assim, não, gente,
alguma coisa tem que ser feita. E aí que ele começou a pedir para os pacientes serem compassivos na reestruturação cognitiva. Entenderam, gente? Olha o que eu falei, o que eu expliquei. Ele era da TCC. Então, veja, a visão de homem da TCC é sustentada na teoria de base do cognitivismo. Então, ele começou a fazer isso, né? Pedir para eles serem gentis, mas não estava cabendo, porque a teoria de base sustentava uma visão de homem que não estava dando. A visão de homem precisava mudar. Viu que incrível essa história de modelo psicoterapêutico, gente? Como que não dá? Não vai querer que os nossos Visão de pacientes... homem, a visão de homem na TCC, você falou que é a teoria do cognitivismo, a teoria de base, e a, É. e a, e a filosofia. A filosofia, é bem interessante essa pergunta. A filosofia, lá nos primórdios, era a filosofia da inteligência artificial. Então, a filosofia de que o ser humano aprende por meio de algoritmos, ele aprende, se condiciona, né? Por isso ela é teoria cognitivo-comportamental. Então, é uma filosofia behaviorista da inteligência e da inteligência artificial. Então, a teoria cognitivista e a filosofia, inteligência artificial e o behaviorismo. Como filosofia, e o behaviorismo radical como filosofia, não teoria, não ciência. Por quê? Porque essa é a diferença entre a filosofia e a ciência, né, gente? A ciência se assenta em empirismo para demonstrar a verdade. A filosofia, ela procura o alcance da verdade por meio da lógica do conhecimento. Então, a gente pode apenas especular na filosofia, e é o que se fazia na década de 60 com a inteligência artificial. Não existia empirismo para isso. E o próprio behaviorismo. O behaviorismo, ele tem uma ciência de base muito empírica, mas ele tem também uma filosofia, que mais tarde se tornou a filosofia do contextualismo funcional. Já na ACT, que é também uma análise do comportamento também, mas ela está dentro do bojo, né, das ciências comportamentais, né? Eu acho que está ficando assim já muito complexo, por isso que precisa de uma aula, tá, gente? Então, assim, mas está dentro, a ACT está dentro a ACT está dentro das ciências do comportamento, mas ela se sustenta em outra filosofia, que é o contextualismo funcional. Por isso que ela está lá nas abordagens contextuais. Ela se diferencia do behaviorismo radical por causa disso. Então, só continuando lá o exemplo, né? Então, o Paul, o que acontece? Ele estava dizendo, não está adiantando muito, não está funcionando muito as pessoas reestruturarem o pensamento sendo mais gentis e compassivas. Não adianta isso, porque o tipo de homem que eu falava com o meu cliente, né, que ele usava lá com o cliente, é considerando que este homem tem o pensamento como mediador da mudança. E ele queria mudar os pensamentos. Vocês entenderam? Precisava mudar muito mais para chegar até a TFC. E para ele ver a mudança, ele não acreditou nisso. E tem um tipo lá de terapia, em especial, que ele não acredita, que é a terapia cognitiva processual. É até de um brasileiro. A proposta é do Irismar Oliveira, que é um nordestino, não sei se é da Bahia, ele é nordestino, é um psicólogo muito famoso. O livro dele foi traduzido para o inglês, mas o Paul critica muito, porque ele diz assim que a terapia processual, né, ela coloca, a proposta dela é colocar esses pensamentos como se fossem num julgamento. E aí tem o advogado de defesa e o promotor.
E aí é tudo muito. Ah lá, Universidade da Bahia, algum participante comentou. Obrigada, é o Fred. Então, a ideia deles é que a partir da checagem das evidências, né? O advogado de defesa vai desbancar o promotor, né? Essa é a proposta. E aí o povo pensa, não, isso não vai dar certo com o tipo de cliente que ele estava pesquisando, que eram depressivos, casos crônicos e graves de depressão, né? E normalmente essas pessoas vêm de contextos muito difíceis, né? Foram adotadas, como esse caso dessa paciente icônica, né? Foram adotados, abandonados, negligenciados, né? Então ele diz: imagina isso que você vai colocar as pessoas para chocarem os pensamentos, né? Em argumentações complexas, e isso vai promover mudança. Ele não acreditava, precisava mexer mais com a emoção. Então, precisava romper com o modelo terapêutico da TCC para o que ele queria. Aí ele começou a trabalhar duro, né, gente, lá na década de 90, né, trabalhar duro e foi incorporando, né, gente, colocando neurociência, neurofisiologia do cuidado e muito evolucionismo. Ele conta que ele treinou com o próprio Aaron Beck, né? Ele treinou, mas ele conta isso, que o Aaron Beck estaria triste hoje porque a TCC ela ficou muito assentada nessa estratégia de checagem de evidências, né? Tá. Mas então lá aquela pessoa que diz assim, não, eu vou trabalhar com a TCC, mas eu vou aplicar um pouco de ACT, porque eu gosto da aceitação e eu gosto dos valores. Gente, tem isso demais. Tem isso demais. A pessoa é cognitivista, tá lá. Terapia cognitivo-comportamental. Mas aí ela um monte de vídeos e usando técnica de valores. Veja, valores, utilizar o trabalho com valores pode até ser feito, mas você precisa ver o seu modelo. No seu modelo, você acredita num tipo de homem, em um tipo de mundo, e você está usando uma estratégia que foi elaborada para um tipo de modelo cuja visão de homem e de mundo é outra. Então, por que do sentido da vida e da busca dos valores que darão que trarão uma vida significativa. Por que isso na ACT? Porque na ACT a flexibilidade psicológica é o objetivo terapêutico. Não é a reestruturação cognitiva. Então, na hora que você for fazer eu dei o exemplo dos valores, mas fica pior ainda a estratégia da aceitação. Porque a aceitação é um dos braços lá do Hexaflex, da ACT, né? Então, você vai lá, você é da TCC, mas você trabalha a aceitação lá na TCC. Você viu que doideira que você vai fazer na cabeça do seu cliente? Porque uma hora você fala para ele aceitar, outra hora você fala para ele mudar. Então, vocês viram que loucura que é isso? Você tem que estar muito ciente, explicar isso para o seu cliente lá nas primeiras sessões, que visão de homem que você tem dentro dessa teoria, né? E que às vezes você vai trabalhar com uma estratégia que é de outra abordagem, que é a aceitação para algumas coisas, mas que no fundo você está buscando com ele a mudança de pensamentos. Isso tem que estar muito claro, do contrário é falta de ética, você vai deixar o seu cliente louco. Agora eu vou usar exemplos da TFC. Então você lá da ACT, tem gente que trabalha com a ACT, com a TFC. Para mim é muito difícil compreender. Eu já fui professora da ACT, já trabalhei com a ACT, né? Belíssima, maravilhosa. Se não fosse TFC, eu trabalharia com a ACT. Sou fã do Steve Hayes e de toda a elaboração que ele fez, né? Mas vamos falar da ACT. Qual que é o modelo da ACT? Eu falei, o objetivo terapêutico é a flexibilidade psicológica. A teoria de base, gente, é a teoria dos quadros relacionais. A teoria dos quadros relacionais não exclusividade da ACT, ela é uma teoria que foi elaborada por cientistas da linguagem.
Então, a teoria dos quadros relacionais, ela diz que a mente é estruturada como linguagem. Então, para nós também, isso é bem importante a linguagem, mas a mente para nós é outra coisa, viu? O homem para nós é outra coisa. Para a ACT é isso. O homem, então, tem uma mente estruturada como linguagem, tudo que há. A teoria dos quadros relacionais, eu vou dar aqui um exemplo da teoria dos quadros relacionais, aquela coisa de que quando a gente fala de maçã, você lembra da cor da maçã. Na minha cabeça veio agora o cracked, na hora da gente morder a maçã, o líquido da maçã escorrendo pelos lábios. Então, a teoria dos quadros relacionais, ela diz isso, que o condicionamento, que a mente se dá por condicionamento clássico, que tem um comportamento que nós temos, comportamento operante, o comportamento do organismo, né? E a mente tem um comportamento operante verbal. Porque a mente não é estruturada como linguagem, pois a teoria de base é a teoria dos quadros relacionais. Então, a teoria dos quadros relacionais forma a visão de homem da ACT. E a filosofia de base é o contextualismo funcional, ou seja, o contexto determina a situação que nós estamos avaliando com o nosso cliente. Então, veja, vou pegar lá o exemplo da TCC e da ACT. A pessoa trabalha um pouquinho com a TCC, um pouquinho com a ACT. Então, ela trabalha aquela coisa, né? Mistura as estratégias e vamos ver se vai dar certo isso, porque quero ver dar certo misturar a visão de homem. Então, veja, a TCC tem aquela visão de homem que eu falei, de homem que eu comentei, né? Cuja teoria de base é o cognitivismo, e a reestruturação cognitiva é a estratégia principal. Então, você procura a reestruturação cognitiva primariamente, mas você quer promover a aceitação. Você quer usar a aceitação. E veja se dá para misturar as coisas. Numa é o contextualismo funcional, ou seja, cada comportamento tem uma função num contexto determinado. Então, não há como você usar diagnóstico num modelo psicoterapêutico cuja filosofia é o contextualismo funcional. Aí você vai lá e fala para o seu cliente que ele é narcisista. Então, você usa estratégias e técnicas de uma intervenção que tem uma filosofia, ou seja, é a perna do banco. Então, você tira a perna, porque lá no outro modelo terapêutico, você usa diagnósticos. Gente, isso beira o antiético. Então, talvez você nunca pensou sobre isso. Porque eu posso dizer assim, por que eu pensei? Primeiro, porque eu gosto de filosofia. Segundo, que eu fui professora de estruturas e sistemas psicológicos. Então, eu estudei para dar aula isso, né? Todas me comparou, né? Às vezes Então, a é por pessoa isso, né? não presta, nem sabe isso, né? E na verdade também, cada vez que eu fiz mudança da minha abordagem, eu quis entender por que eu estou gostando tanto dessa outra. É porque, na verdade, eu me afinizei com a visão de homem, né? E aí, agora chegando na TFC, puxa vida, gente, 9 horas. Não percebi, desculpa, gente. Não, mas tá ótimo. Então, Então, fala. chegando na TFC, vocês viram, assim, considerando que nós temos um cérebro complicado, vamos pensar na teoria de base, né, da TFC, evolucionismo, neurofisiologia do cuidado, e psicologia budista, muitas outras, né? Também a psicologia junguiana, todas essas, então, formam a teoria de base da TFC, né? Considerando isso, então, a visão de homem é um homem cujo cérebro é complicado, mas que o cérebro está formado, ele já tem algoritmos que são ancestrais para o cuidado, não é? Então, considerando isso, veja só, por que não há possibilidade de fazermos diagnósticos na TFC? Por que não há? Olha que pergunta boa que a gente nem previa para essa live.
porque nós precisamos nos assentar na análise funcional do comportamento. Na análise funcional, não só do comportamento, mas das emoções. Porque se o evolucionismo, né, é teoria de base da TFC, nós consideramos que não há comportamento cuja motivação não esteja o sustentando, né? Todo comportamento é sustentado por algum algoritmo. E esse algoritmo pode ser evoluído, pode ser ancestral. Ele pode ser muito antigo. Por exemplo, se eu pegar o celular do meu marido e tiver assim um coração numa mensagem, eu posso nem abrir, mas o coração vai palpitar e vem a surpresa, a decepção, por causa que o sexo e a conquista e manutenção de relacionamentos afetivos sexuais estão relacionados com a segunda tarefa de vida da sobrevivência, que é a busca e sustentação de recursos. E isso é o que forma o sistema de busca e conquista, que é o círculo azul. Então, você veja, não há como fazer diagnóstico, porque todo comportamento e emoção tem uma função. Então, não tem nada errado com o homem. O ser humano não está estragado. Qualquer comportamento tem uma função, qualquer pensamento, qualquer emoção tem uma função, mesmo que essa função seja uma função que veja, que em algumas abordagens é chamado de disfuncional. Para nós não existe disfuncional. Então, vocês viram que interessante, o modelo obrigatoriamente chama uma estratégia. Uma estratégia. A estratégia de diagnóstico aqui não é uma estratégia de intervenção, mas ela, pelo menos, sustenta a psicoterapia, que é uma psicoterapia transdiagnóstica. Então, veja, explicando o modelo, a gente entende por que a TFC é transdiagnóstica. Porque não pode ter diagnósticos na TFC. E qual, agora, né, finalizando, qual é o objetivo terapêutico da TFC? O cultivo da compaixão. Nós queremos cultivar, promover o cultivo da compaixão para os nossos clientes, não porque ele vai mudar comportamento ou mudar sem emoção. Ah, Tânia, querida, tudo bem, Tânia? Que bom te ver aqui. Então, a Tânia é uma cunhada, ela é irmã de um ex-namorado meu, muito querida. Beijo, querida. Então, veja, a nossa mudança é a mudança do. A mudança que nós queremos é um alívio do sofrimento e a prevenção do sofrimento, que não necessariamente vai ser mudança do pensamento, ou não objetivamos mudança, exceto se ela vai ser aquilo que vai promover o alívio do sofrimento. Então, eu estou vendo que tem gente aqui que não é psicoterapeuta, deve estar com raiva dessa live, porque ela é específica para terapeutas, mas mesmo terapeutas podem talvez agora estarem assim, batendo pino, né? Nunca imaginei que existiam objetivos terapêuticos específicos para o modelo e que o modelo elabora a estratégia que é específica para si, porque ele é sustentado numa teoria e filosofia de base. É assim também que, às vezes, as pessoas, que eu vejo as pessoas assim, eu via os meus alunos, assim, quando já estavam gostando de outras abordagens no curso de psicologia, a gente vê isso, né? Ah, eu gosto mais da outra abordagem, eles nem sabem por quê, aí quando vê, não, eu gostei só porque eu gostava do professor, mas eu não concordo com a visão de mundo e de homem. Então, a gente precisa ter essa clareza, mas o principal é isso, que... Agora, finalizando mesmo, né? Você é da TCC e você gostaria de usar alguma técnica da TFC? Ok, desde que isso não contrarie seus objetivos terapêuticos lá. Então, você quer reestruturar o pensamento lá. Aí você usa respiração calmante, você usa até o eu compassivo, pode ser
Mas você veja, qual vai ser o eu compassivo? Porque se ele, para ativar a compaixão, precisa lembrar do cérebro complicado, ativar a sabedoria compassiva de que nós estamos aqui nesse mundo, no fluxo da vida, não é? Então, isso também precisa ser revisto para não contrariar o seu objetivo terapêutico na sua abordagem. Agora, veja, quer ver um exemplo bem interessante aqui? E é uma professora de terapia do esquema que me ajudou muito a fazer essa reflexão, né? Você é terapeuta do esquema. Aí você quer usar técnicas da terapia focada na compaixão. Como que vai ser, por exemplo, na hora que o eu compassivo for conversar com o eu crítico? Em sendo a terapia do esquema um tipo de terapia do enfoque cognitivo-comportamental, e às vezes até considerada terapia cognitiva, dentro das terapias cognitivo-comportamentais, como que você vai fazer isso se o objetivo é a mudança? Então, você quer acabar com o eu crítico. Esse não é um objetivo dessa técnica mesmo, de abraçar o eu crítico com o eu compassivo. Porque em sendo o eu crítico um self que foi estruturado em cima de algoritmos evoluídos, ele tem uma função. E a função dele é proteger o indivíduo. Então, é como você quer, é como É se a fosse mesma suicídio. função do Acabar com compassivo. o eu crítico é suicídio. Não tem, não bate. Isso não encaixa dentro da TFC. Então, Então, Maria, é muito. você convive com esses dois na TFC, né? Com o crítico e com o passivo. Então, quando a gente imagina assim, também a mente competitiva, ela também não desaparece, né? Ela vai estar assim, que nem aquele negócio do Alfred, ele cresce, aí você vê, ele diminui, mas ele tá sempre ali. Você Sim, precisa, vai ter algoritmo que vai fazer ela aparecer para mim, e aí eu substituo sempre intencionalmente, sim, porque no automático esses algoritmos ancestrais, eles são sempre predominam. Então, assim, quando você viu lá o coraçãozinho, já dispara o coração, isso é algoritmo ancestral. Aí sim, você lembra que só a mãe, só a sogra que vai mandar um coração pro sim, marido. sim, Só... Aí você fala, ah, não, então sim, tem sim, mais. sim. Mas Então é eu isso. acho que Convive os dois, sempre. é. Então, você viu, a gente tem que ter muita consciência, é isso que a Jurema Cunha fala lá no livro Psicodiagnóstico. Misturar intervenções é caso de cadeia. Não pode misturar modelos. Não tem como. Porque um modelo é sustentado numa teoria, a ciência é sustentada em dados empíricos e foram estudados para aquela ciência. Então, não pode misturar modelos. Modelos não pode. Ah, mas um modelo pode usar técnica das outras? Você tem que estar muito consciente do uso dessas técnicas para não contrariar o objetivo terapêutico do seu modelo. Então, Fene, no final dessa live, diga para mim, é ou não é importante a gente falar de modelo? Modelo terapêutico. E sabe o que eu achei muito interessante, olhando o modelo, que você vai, por exemplo, conhecendo outros modelos, e aí você fala, ah, isso aqui eu tô gostando disso, eu vou fazer. Aí você tá ali apegado naquilo que é o que você já faz, você sabe, você vê uma coisa nova, você, ah, eu gosto disso aqui. Aí você falou, por quê? Ah, por que que eu já gosto disso? Ah, porque tem a parte do contexto, que mais para frente você foi ver lá na TFC também, É, né? Então a gente observando por que que é essa tendência a gostar mais daquilo, né? E aí essa abertura para conhecer e poder largar o que a gente está apegado, que é o que a gente sabia, porque quando você não sabe o novo, né? A gente vai primeiro construir esse carro para largar e, e quando a gente conhece assim uma coisa. Talvez, por exemplo, ficar o convite para o pessoal que é da TCC fazer o TMC, que é o treinamento da mente compassiva, que lá tem as práticas e aí a pessoa pode conhecer, né? Não pegar assim uhum, uma prática
vamos trabalhar o eu compassivo, porque aí cada prática, na sessão que ela é dada, tem toda a psicoeducação, a explicação, para ver se bate, né? E aí cada um faz essa análise, né? Sim. Se contrapõe com o modelo que ela trabalha, né? Uhum. Porque aí se você vai colocar, por exemplo, ver se está certo, pelo que eu entendi, você tem um crítico que você quer mudar o pensamento daquele crítico, você não quer mais aquela fala daquele jeito, você quer substituir na TCC. E na TFC... Não, na TCC, a gente quer acabar, não é bem a TCC, é a terapia do esquema que está lá no A do enfoque esquema. cognitivo comportamental. Aí quer confrontar, em primeiro lugar, confrontar, para ele dar licença, sair da mente da pessoa. Então, você quer acabar com o crítico na terapia do esquema? A resposta é sim. Então, você viu? Mas no modelo de lá faz todo sentido. Entendeu? No modelo de lá não está errado. É um modelo, gente. Quem aqui é dono da razão? Por acaso até a TFC está certa e a terapia do esquema está errada? Não. A questão é um modelo. Um modelo. Não sei o que vai acontecer. Daqui a pouco podem vir dados novos e a gente vê, olha, gente, quem estava certo era a terapia do esquema. Entendeu? É um modelo, você está comprando no sentido figurado, né? Você está comprando um passaporte para um trabalho com um modelo específico. Ninguém é dono da verdade. Então, faz muito sentido que o crítico seja eliminado no modelo da terapia do esquema. Mas não faz sentido na TFC. Nossa, muito importante. Ai, olha, não sei se o pessoal saiu feliz ou dessa É um live. assunto chato, né? Não, mas muito legal. É legal você vai dar essa aula mais detalhada, porque às vezes quando tem, né, a gente consegue ver um esquema, né, um O desenho esquema, assim, isso, tem que ter, você exato. Tem que ter. fotografa, né, e Uhum. consegue ver o que é o centro, né, É, a visão de homem, não sei o que, fazer uns esqueminhas. sim, sim. Muito bom. Então, Pessoal tá aqui falando que gostou. bom. A Fran, o Fred, obrigada, pessoal, pela presença. Então, semana que vem, se vocês quiserem saber sobre temas, ah, mandar aqui pelo Instagram perguntas ou mesmo pelo contato, né, que tem ali no Linktree. E se não, a gente vai dando continuidade aqui, porque já tem também uma lista de perguntas, mas você vê, hoje esse tema que foi o final da pergunta, e achei legal, né, que você fechou exatamente como surgiu esse tema, né, que foi com a pergunta, acho que é o João Paulo, né, na semana passada, acho que era que ele falou Sim. se existiam práticas específicas para cada diagnóstico. E aí você começou a falar do transdiagnóstico, falou essa 1 hora e fechou falando isso, né? Que por isso que não há o não há ai, o diagnóstico, é por isso que não poderia haver um diagnóstico que Na a terapia TFC. na TFC, que a terapia focada na Isso, compaixão isso. tem sempre uma motivação, né? Enfim. Ai, Ancestral, demais. exatamente. Hum, Muito vai- bom. Ancestral ou evoluído. Ai, que Isso. ótimo. Então, até semana que vem, pessoal. Obrigada pela presença. Depois, Até semana que vem. se Muito assistir, obrigada, assiste. gente. Vamos fazer um assunto, quem sabe, que eu vi que vem gente que não é terapeuta, né? Quem sabe um assunto que da TFC para a vida das pessoas, né? Então, a gente pode ir É, mesclando, né? isso é, aham. E se chamar outros Perguntas que surgem. especialistas, né? Uhum, sim. Muito Então, tá bom. bom, pessoal. Um beijo, boa noite. Eu vou salvar a live. Quem chegou tarde, assiste depois. Ah, um beijão, Beijo. gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.